fechar em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Quantos irmãos vão estar acompanhando? Eu quero convidar você a louvar Deus comigo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, irmão. Diga para ele, irmão. Diga, tudo tem um tempo determinado. Diga para ele assim, aí, se existe o tempo da guerra, diga para ele assim, existe o tempo da vitória. Diga para o irmão que está do seu lado, se você está enfrentando o tempo da guerra, seja profeta para ele agora e diga assim, ó, vai chegar na tua vida. Cadê os profetas de Deus aí? Deixa eu ver os profetas de Deus. Olha para ele nesse exato momento e diga assim, ó, vai chegar na tua vida. Diga, vai chegar na tua vida. Diga, o tempo da vitória. Quem recebe essa vitória, diga glória a Deus. Quem recebe essa vitória, diga aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, vai passar esse tempo na tua vida. Quem acredita que esse tempo vai passar, diga glória a Deus. Convido você a louvar esse louvor comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Cante comigo. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estou escoltada com carruagem de fogo, já para vitória. Esses dias Deus te viu chorar. Aonde? Eu quero ouvir o coral da igreja adorando a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Você não conseguia falar. Deus só ouviu o seu gemido. Cante comigo, vai. Mas o Deus que me enviou sabe de tudo. Mas o Senhor tem nome do Senhor. Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo. Aleluia. Ele está enviando consolo. Para onde? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Mas com fé profetiza nessa noite sobre a vida do irmão do lado. Vai passar, sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai parar. Não deixa a esperança. Você não vê Jesus, você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que se aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pela voz de Deus. Está passando, querido, não se preocupa não. Sustenta mais um pouco essa luta. Sustenta mais um pouco essa aleluia. Essa perseguição na tua vida. A vitória está chegando sobre a tua vida. Só quem acredita nisso, diga aleluia. Mas o Deus que me enviou
Livro de João, perdão, capítulo de número 5, versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, ou quarto evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 2 e 3. Primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento é Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e o quarto livro João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 2. Os que acharam comigo digam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. És maravilhoso, Jesus. Vamos fazer menção da palavra de Deus sobre as nossas vidas, que diz dessa forma: ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, havia um tanque que em hebraico se chamava Betesda. Diga comigo, Betesda. Diga Betesda, a qual jazia uma grande multidão de enfermos. Eram eles cegos, mancos e ressecados. Diga comigo, eram eles. Diga cegos, diga mancos e ressecados. Feche seus olhos. Senhor Deus, te glorificamos, Pai querido. Senhor, abençoa, Pai querido, a vida de cada servo teu nesse lugar. Que possamos, Senhor, mais uma noite ouvir a tua voz. Que possamos mais uma noite sentir a tua presença. Que possamos mais uma noite, Pai querido, aleluia, ser tocados não pela palavra, mas ser tocados pelo Espírito que se move, Senhor, nesse lugar. Esse Espírito, Pai querido, que baira sobre este lugar e passeia, Pai querido, no meio da tua igreja. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor tenha liberdade para tocar, Senhor, e se porventura alguém no nosso meio ainda está enfermo, que o Senhor tenha liberdade para tocar, porque hoje a tua casa não, aleluia, a tua serva não volta para casa com essa enfermidade. Pai querido, hoje o teu servo não volta para casa com essa enfermidade. Espírito Santo de Deus, se porventura entraram, Senhor, nesse lugar, pessoas, Pai querido, com lutas que para ele ou para ela, Senhor, seriam impossíveis venceres. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele, Senhor, aleluia, cuja tua palavra testifica em Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Assim também, Senhor, como Paulo, Senhor, testificou dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Espírito Santo de Deus, eu chamo, Senhor, a tua atenção nesse lugar, Pai querido, e onde houver, Senhor, um servo teu decidido a ser tocado, Senhor, começa a tocar nessa noite. Toca, Espírito Santo de Deus, faz, Senhor, a tua vontade fluir, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, abençoa grandiosamente a vida de cada servo teu, em nome do teu Filho amado Jesus. E todos que creem comigo digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Sente-se com muita dificuldade, porque vem um temporal aí. Mas eu não estou falando apenas de um temporal físico, eu estou falando de um temporal espiritual. Está preparado aí para ser encharcado da glória de Deus. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Lemos um texto, não quero ser fadonho, mas iremos entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas na noite deste sábado. Lemos um texto no livro de João, capítulo de número 5, que nos relata uma das histórias de milagres dentro da Bíblia. Milagres esses, em que a Bíblia nos ensina que em certo tempo, aleluia, dentro do tanque de Betesda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, descia um anjo, e esse anjo movimentava as águas. E a Bíblia nos ensina que isso não é metaforicamente falando, isso não é simbologicamente falando. Descia um anjo, aleluia, e agitava aleluia, o tanque de Betesda. E ao mover das águas, a Bíblia nos ensina que o primeiro enfermo que ali, aleluia, se atirasse, ele era curado de qualquer enfermidade. Diga comigo, de qualquer enfermidade. Não tinha discernimento de enfermidade, pastor Fernando, aleluia, não tinha discernidade, aleluia, evangelistas de Deus sobre esta casa, aleluia, não tinha discernidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diversidade de qualquer enfermidade, aleluia, mas a Bíblia vai nos relatar acerca da história de um homem. Entenda, no tanque a Bíblia nos ensina que jazia 5 alpendres. Diga comigo, 5 alpendres. Repita com fé, diga 5 alpendres. Diga para o irmão que está do seu lado, diga 5 alpendres. Mas quando a história do tanque de Betesda se inicia, aleluia, ela não se inicia com muitos alpendres, apenas havia um, aleluia, glória a Deus. Mas com o mover das águas e dos milagres, pastor Fernando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o povo começou a crescer, aleluia, a multidão já não cabia mais debaixo de uma tenda, trouxeram outra tenda, a multidão continuou crescendo, aleluia, e na segunda tenda já não cabia, na terceira também, aleluia, já não cabia, na quarta já não cabia. A história vai nos mostrar que esse tempo agora tem 5, aleluia, tendas. Quantas tendas eu falei? Entenda, a Bíblia nos ensina que naquele lugar chamado Betesda, aleluia, glória a Deus, esse lugar, aleluia, local de milagres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é que muitos enfermos acreditavam no sobrenatural das águas. Mas eu não quero contar a história de muitos, eu quero contar a história de um apenas. Eu não quero contar a história de pessoas que foram naquele lugar para ser curados, porque esse homem não teve a oportunidade de ser curado. Mas a Bíblia vai nos relatar dizendo, aleluia, que Jesus passava próximo de Jerusalém. Jesus passava onde? Aleluia, e quando Jesus passa próximo da porta, a Bíblia vai nos relatar, aleluia, que ele vê as 5 tendas. Eu imagino, aleluia, Jesus querendo, aleluia, driblar, porque estamos falando de Jesus, aquele que faz milagre. Estamos falando de Jesus, aquele que a multidão segue. Aonde Jesus estava, a multidão lhe reprimia. Eu imagino Jesus tentando driblar, aleluia, glória a Deus, aquela multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora nessa mensagem para que você entenda. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Diga isso para o irmão do seu lado. Diga, aonde Jesus está, aleluia, glória a Deus, o milagre acontece. Aonde Jesus está, as coisas acontecem. Eu não sei qual foi o milagre que você trouxe para este lugar, mas deixa eu dizer, estamos no Betesda dessa noite. Estamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no local de milagres. E se nessa noite as águas não se agitarem em teu favor, para que você seja curado, Jesus já está na casa e Ele é que vai te curar nessa noite. Pergunta para o irmão do seu lado, está preparado para receber? Pergunta para ele, está preparado para receber? Só quem está preparado para receber, diga glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus, ele vai, aleluia, até o tanque de Betesda, o local de milagres. Mas a Bíblia nos ensina que ele para por causa de uma, diga, pessoa. Ele para por causa de uma pessoa. Sua história é triste, porque a Bíblia nos ensina que aquele homem estava ao tanque 38 anos. Quantos anos eu falei? Quantos anos eu falei? 38 anos. 38 anos sofrendo. 38
ele recebeu o milagre. 38 anos, vendo todo mundo receber a vitória dele, aleluia, as suas vitórias e a vitória dele não chega. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que estão feitas este ano, vê as pessoas sendo abençoadas e você, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ainda não recebeu o teu milagre, mas deixa eu ser profeta de Deus para você nessa noite, porque Deus está dizendo para pessoas nessa noite, nesse lugar, te prepara, eu sou Deus de milagre, e esse milagre vai acontecer na tua vida. Imagina você, todo mundo recebe um milagre e ele não. É ou não é? Aí imagina ele olhando para uma certa pessoa que saiba andando dizendo, eu conheço fulano, ele entrou aqui cego, já está andando. Talvez outro olhe e diz, eu conheço aquele lugar, aquele acolá, ele entrou aqui ressecado, aleluia, mas ele já está normal. Talvez ele olhando dizendo, olha, aquele entrou surdo, já está ouvindo, aquele entrou cego, já está enxergando. Eu vejo, aleluia, glória a Deus, um homem agora que sofre, mas por que ele sofre, pregador? Aleluia, ele sofre, aleluia, porque não tem ninguém para jogar ele lá dentro do tanque, aleluia, no mover das águas. Então ele fica só vendo milagres. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você está vendo só milagres? Pergunta para ele, está só vendo milagres? Diga para ele, não te preocupe, o Deus de milagre está na casa hoje. O Deus de milagre está nesse lugar. E se você acredita nisso, não te preocupe. Você só sai desse lugar com seu milagre nessa noite. Mas depende de você. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, depende de você. Diga, não depende do pastor presidente. Diga, não depende do pregador. Diga para o irmão que está do seu lado, depende de você. Está preparado para receber milagre? Está preparado para receber o que Deus tem preparado para a tua vida, querido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que duvida, aleluia, quando Deus fala, pastor Fernando. Aleluia, glória a Deus, quando Deus fala, ele diz, será que chegou a minha hora? Eu já vi tanta gente recebendo a bênção. Eu já vi tanta gente recebendo vitória. Será que agora é a minha hora? Aonde Jesus está, o milagre acontece. E a Bíblia também testifica dizendo que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no meio deles, ele se faz presente. Deus está no meio nessa noite. Deus está no meio nessa noite. E se Deus está no meio, te prepara para receber o teu milagre. Aleluia. Mas entendam, nós estamos falando do tanque de Betesda. Estamos falando em quê? Estamos falando em quê? No tanque de Betesda. Não tem apenas um. Essa história vai relatar, aleluia, apenas a vitória de... A vitória apenas de quanto? De um homem. Jesus entra no tanque. Tem muitos. Precisam. Mas tem muita gente, aleluia, atento no tanque. Tem muita gente esperando vitória no tanque. E esqueceu que Jesus já está presente no recinto. Tem gente que foca porque o pregador é de fora. Tem gente que foca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a pregadora é de fora. Mas o importante não é quem vai pregar. O importante não é quem vai adorar. O importante é quem é o adorado. O adorado já se faz presente nesse lugar. Vassoura e me calava. Olha para o meu sacerdote, diga, aprenda. Diga para ele, aprenda. Aleluia, para receber o milagre. Diga, não tem que focar na luta. Diga, não tem que focar na dificuldade. Não tem que focar no problema. Você está focando no local errado. Por isso que você ainda não recebeu o milagre. Aleluia, louvado Jesus, o nome do Senhor. Mas o Deus de milagre, pastor Fernando, Ele está na casa. Foca nele, você vai receber o seu milagre. Foca nele e você vai receber o seu milagre. É para irmão sacerdote, diga, não foque nos levitas. Diga, mas Deus opera no meio dos louvores. Aleluia. Não foque em quem vai pregar. Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Eu preciso falar da maneira que Deus está mandando eu falar.
Quem deixa eu falar, diga aleluia. Para de ir para a igreja focando nas pessoas. E eu vou ser mais pesado nas minhas palavras. Enquanto tu correr atrás do homem, tu não vai se firmar em Deus. Eu estou dizendo para pessoas aqui no nosso meio: aprenda a focar em Deus. Para de focar em homens. Hoje eu vou porque o pregador é fulano, eu conheço. Fulano ali é uma bênção. O negócio é, o negócio é que as pessoas estavam focando no errado. Estavam focando aonde? No tanque. Diga para o irmão sacerdote, diga, estavam focando. Diga para ele, estavam focando. Diga, no tanque. Diga, mas a tua vitória não depende de tanque. A tua vitória não depende de profeta. A tua vitória não depende de profetisa. A tua vitória depende de Deus. E Ele está na casa. Talvez a gente poderíamos contar a história de várias pessoas que foram curadas naquela noite. Por quê, bispo Germano? Porque Jesus estava no lugar. Mas naquele dia, aleluia, não foi o dia de muitos. Aquele dia foi o dia de apenas um. Sua história é triste. Porque ele ia ler. Não dá para andar. Seu nome a Bíblia não diz, e até a própria teologia não declara o seu nome. Mas ele é conhecido, aleluia, como um manco, aleluia, como um aleijado do tanque de Betesda. Sua história de espera é uma história luta, é uma história de dificuldade. Porque ele esperou 38 anos, irmãos. Quantos anos ele esperou? Olha para o irmão só, sei lá, diga, suporta isso? Suporta ver os outros sendo abençoados e 38 anos o teu milagre não chegou ainda? Suporta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas serem abençoadas e você ainda não ser abençoado. Dá para suportar? Olha para o irmão só, sei lá, diga, suporta. Diga para ele, suporta. Diga, porque o teu milagre não vem do tanque, o teu milagre vem de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foca em Jesus não foca em pregador de fora. Quem foca em aleluia, em Jesus não foca, aleluia, glória a Deus, em levita de fora. É bom quando a gente tem esses levitas, aleluia, com voz angelicais aqui, é bom, é. Mas é bom também quando tem aqueles irmãos que não sabem nem acompanhar o playback direito, mas quando abre a boca, o céu se abre, porque os seus louvores, aleluia, não são de bocas, os seus louvores são de coração. A perfeita adoração não é da boca, a perfeita adoração é da onde? É da onde? Diga para o irmão está ao seu lado, diga, Deus está ouvindo a tua adoração nessa noite. Cadê os adoradores da casa? Quem é adorador da casa? Deixa eu ver. Jesus passeia no tanque de Betesda. Interessante, pastor. Ninguém viu Jesus. E esse é o pró. Esse é o pró. Quantas pessoas entram na igreja e não vê mais Jesus? Não é, pastor? Quantas pessoas vêm para a igreja e saem reclamando? Hoje eu não senti. Será que o problema estava na igreja? Será que o problema estava no pregador? Será que o problema estava no pastor? Ou você estava focando no lugar errado? Diga para o irmão só seu lado, diga crente que é crente. Diga crente que é crente. Diga, só foca em Jesus. Não importa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem é o dirigente da igreja. Não importa, pastor. Não importa. Eu não vou para aquela igreja porque aquela igreja está rolando fofoca. E quem foi que fez a fofoca? Quem foi? Quem foi que fez a fofoca? Repita comigo, diga o diabo.
que ele usou alguém? É ou não é? Usou ou não usou? Porque no meio do trigo sempre vai haver o joio. E o que é detalhe que a Bíblia nos ensina é que o joio parece trigo. Parece ou não parece? A diferença é que o trigo ele gera frutos e o joio ele é estéril. Enquanto o trigo na hora, aleluia, da colheita vai ser utilizado, o joio só vai servir para queimar no fogo. Aleluia. Aprenda isso. Nós somos igreja de E se somos igreja de Deus, temos que aprender a focar mais em Deus. Irmãos, eu sei que eu preciso falar isso porque Deus está tocando no meu coração. Aprenda a seletivar suas amizades, minha irmã. Aprenda a seletivar, aleluia, as suas amizades, meu irmão. Porque quem traz fofoca, aleluia, da vida dos outros para ti, é o mesmo que vai levar fofoca da tua vida para os outros. Regre isso. Chegou falando mal, isolem, pelo amor de Deus. Não abra as portas para o diabo. Porque o que está acontecendo é, quando você abre a porta da sua casa para um fofoqueiro do diabo, você está dizendo: o diabo entra, a gente vai falar mal do pastor agora. Entra, a gente vai falar mal da esposa do pastor. Entra, a gente vai falar mal dos irmãos da igreja. É isso que acontece, aleluia, quando você abre a porta da sua casa para um fofoqueiro. Aprenda a regar, irmãos. Chegou falando mal, olhe para ele e diga: se converta, sai daqui, Satanás. Na minha casa não. Tem muita gente, aleluia, focando em coisas erradas. Aí eu não me congrego naquela igreja porque me disseram. E quem foi que disse? Foi o anjo de Deus? Ou foi a boca do diabo? E se tu é crente, até quando tu vai ouvir a voz do diabo? Se tu é crente, até quando tu vai ouvir, aleluia, o diabo falar, você vai obedecer o diabo? Eu sei que isso não era o que os irmãos queriam ouvir. Mas o tema dessa mensagem é foco. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Olha para o irmão Sacelado e pergunte: qual é o teu foco? Quer ir para o céu? Aprenda a focar em Deus agora. Quer ir para o céu? Aprenda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a focar nas coisas de Deus. Mas bispos estão dizendo que eu não sei louvar. Deixa quem quiser falar, continue louvando para a glória de Deus. Bispo, estão dizendo que eu não sei pregar. Não tem problema, eu continue pregando para a glória de Deus. Porque você não faz para você, você faz para a glória dele. E se estão falando é porque estão com inveja do teu ministério. É ou não é? Quem foi aqui que nunca foi louvar na igreja e quando chegou lá viu a cara daquele irmão fazendo careta, que parece que levou limão para chupar na igreja? É ou não é assim? É ou não é assim? Você louvando com tanta unção e você abre o olho e está lá manifestado pelo diabo. É porque batismo com Deus não foi. Sentindo a presença de Deus não está. Porque a Bíblia nos ensina a se alegrar. E se alguém está alegre, eu tenho que me alegrar com ele, irmão. Se alguém cresceu, glória a Deus, eu estou contigo, meu irmão. Fiquei para trás hoje, mas amanhã eu vou crescer e nós vamos continuar de mãos dadas. Porque tem gente que olha e diz: pastor Fernando é pastor? Quem foi que consagrou aquilo? É ou não é? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E para quem não sabe, quem consagrou foi eu. Não quero que os irmãos me entendam como um babão, mas se arrumar briga com o pastor Fernando, eu venho de Fortaleza resolver com você. Só Deus sabe o quanto o diabo investiu para esse momento nunca mais acontecer. E só Deus sabe, sem nenhuma demagogia, pastor Fernando,
As noites que eu orei para que isso voltasse a acontecer. Sabe por quê? Porque pedrada é fácil as pessoas chegar com pedra. Agora para te ajudar é difícil. Eu passei por isso, irmãos. Para a glória de Deus, hoje sou pastor presidente de um ministério, Assembleia de Deus Tempo de Avivamento, a qual nosso pastor amanhã estará lá em Fortaleza, trazendo a mensagem no culto de Santa Ceia lá. Hoje, para a glória de Deus, me tornei estadual de uma conversão que vem crescendo de uma forma tão grande, irmão, tão linda, para a glória de Deus. Mas um dia alguém olhou para mim e disse: esse ali é pastor? Esse dali é pregador? Mas eu fico feliz, pastor, porque nós somos igual clara de ovo. E quanto mais bate, mais volume a gente ganha. E quanto mais fala mal, mais famoso a gente fica. E quanto mais usa o nosso nome, mais o nome do Senhor é glorificado. Diga para o irmão que está do seu lado, diga aprenda a focar em Deus. Porque quem foca em Deus não sai da igreja por besteira. Aí eu saí da igreja, eu me congregava em uma igreja, eu saí daquela igreja por causa da irmã. Não, você saiu por causa de você mesmo. Mas estava se levantando com Jesus. Jesus parou. Estão se levantando porque eu sei que estão, irmão, estou em Fortaleza. Mas é só o anjo dizendo assim: ó, dobra o joelho, ora pelo Fernando agora, porque estão usando o nome dele mal lá. Você pensa que não? Vou lá em Fortaleza, Deus diz assim: dobra o joelho. Estão falando mal do meu servo agora. Entenda isso. Deus não causa divisão. Quem causa divisão é o diabo. Foi ele que dividiu o céu e se tornou príncipe das trevas, Satanás. E não caiu sozinho, porque o diabo nunca cai. O diabo nunca cai. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: cuidado com as suas amizades a partir de hoje. Porque o diabo está lutando para tirar você da igreja. O diabo está lutando para você desistir, para você parar. O diabo só vai se aquietar. Aleluia, glória a Deus, quando a tua cabeça estiver distorcida, para que o projeto de Deus não aconteça na tua vida. Foque em Deus. Estão falando em mim, tu tá vendo, né, senhor? Tô nem aí, Satanás. Fala! Pense no nome doce, é o nome de crente. É ou não é? É ou não é? Seu nome é ou não é doce? Fala na boca de tá na boca de todo mundo, né? Fazer igual o pastor Fernando hoje estava falando, né? Doce como mel, né? Oh, nome doce, é o teu, né? Já te ama falar mal, fala coisa ruim. Tô nem vendo. Mas te prepara, porque tocar no ungido é se levantar contra Deus. Tocar no ungido, aleluia, glória a Deus, é se levantar contra a vontade de Deus. Não se meta, aleluia, besta, em querer atravessar a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Diga para o irmão do seu lado, diga: não ultrapasse a vontade de Deus. Glória a Deus. Nem agora não, irmãos. Se os irmãos tomar banho, eu tomo banho com vocês. Estou brincando. Mas a Bíblia diz que Jesus entra no tanque e ele vê esse homem. E a Bíblia diz que ele se aproxima dele e diz assim: homem, queres ficar sã? Aí Jesus perguntando, linda é, não é? Jesus perguntando isso. A pessoa, Jesus diante de ti agora, dizendo assim: ó, quer ficar curado? Jesus dizendo assim: ó, quer que a tua família seja salva? Já pensou Jesus diante de ti, dizendo para você isso nessa noite? Mas a humanidade fala mais forte. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Jesus chamou, aleluia, a Bíblia nos ensina que Deus chamou Jeremias. Jeremias olhou e disse: Senhor, não posso. Por quê? Porque eu sou uma criança. A
Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, que Deus chamou Moisés. Moisés olhou e disse: Senhor, não posso, porque eu sou gado. A Bíblia nos ensina que Deus perguntou a Ezequiel, aleluia, se o vale poderia se tornar vida. E Ezequiel olhou e disse: Senhor, não sei de nada, só o Senhor sabe, porque a humanidade fala mais alto. Fala ou não fala? Hã? A humanidade fala mais. E ele vai olhar naquele exato momento, olhando para ele, dizendo assim: olha, eu não posso. Ele, por quê? Porque eu sou aleijado. Toda vez que eu penso em ir, já tem outro pro lado. E a história dele durou 38 anos. A história dele durou quanto tempo? Eu não sei quanto tempo Deus reservou para te dar a tua vitória. Mas se ela não chegar,